Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi a vocês que fizessem os exercícios sobre o assunto que nós tínhamos terminado, que era justamente Renascimento, poesia épica camoniana. Entenda uma coisa, as salas, né, todas as 3 salas de terceiro ano viram exatamente o mesmo assunto, mas nem todas ficaram no mesmo ponto de correção de exercícios. Então, por isso, vocês vão ter um pouquinho de paciência, eu vou corrigir todos os exercícios aqui com vocês. Vocês vão perceber, algumas turmas já corrigiram a maior parte dos exercícios, outras não. Então, para evitar que fique faltando algum exercício, eu vou fazer a correção de todos, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer exercício corrigido, vocês podem me escrever por meio, usando o e-mail que eu lhes coloquei na sala virtual, né? Eu vou estar à disposição de vocês, vou olhar todos os dias e qualquer dúvida a gente tira por ali. Tá bom assim? Então vamos lá, né? Eu pedi que vocês corrigissem, que vocês fizessem os exercícios a partir da página 27. Então não é necessário ler os textos novamente, porque vocês já fizeram isso em casa. O que eu vou fazer é corrigir os exercícios e justificar essas correções para vocês, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá? No primeiro exercício da página 21, vocês têm uma estrofe tirada dos Lusíadas, né? E a pergunta é: nessa estrofe, Camões faz o quê? Então, primeira coisa importante, ele não está perguntando o que Camões faz na obra Os Lusíadas completa. Ele está perguntando o enfoque desta estrofe especificamente. Por isso a resposta é a letra C, quando está escrito assim: lamenta a condição humana ante os perigos, sofrimentos e incertezas da vida. Como é que a gente percebe que efetivamente essa é a resposta, né? Camões, nesta estrofe que está aqui no exercício, ele chama o homem de bicho da terra tão pequeno. Então, essa é a condição humana, isso está no último verso, né? É a condição humana lamentada por Camões nesta estrofe, né? Daí a resposta que aqui está. Então, é o momento em que o homem é visto como muito pequeno, frente às forças da natureza, frente os problemas mesmo, como as guerras, né? Que lhes acometem aí no dia a dia, tá bom? O exercício 2 traz um fragmento do episódio do gigante Adamastor, dos Lusíadas. E aí a pergunta feita na número 2 é a seguinte: a epopeia camoniana, os Lusíadas, estrutura-se em episódios, dos quais o gigante Adamastor é um dos mais significativos. A estrofe acima apresenta o clímax narrativo do episódio, rico em elementos mitológicos, marcado por rigorosa elaboração literária. Essa estrofe tem por tema central, então, novamente prestando atenção ao enunciado. A pergunta não é sobre o episódio do gigante Adamastor completo, né? Mas é sobre esta estrofe. Por isso a resposta é a letra B. É quando ele diz: o castigo imposto pelos deuses a Adamastor, transformando-o em um grande rochedo. Repare como começa a estrofe que aqui está: converte-se minha carne em terra dura, em penedo, pedra, né? Em penedo os ossos se fizeram. Esses membros civis e esta figura, por estas longas águas se estenderam. Enfim, é o castigo imposto a Adamastor pelos constantes assédios a Tétis, né? E o castigo dele é virar o Cabo das Tormentas. Lembre-se de que esse episódio é um episódio simbólico, é um episódio naturista, que simboliza justamente isso, né? A passagem pelo Cabo das Tormentas. E aqui está o castigo, né? Que ele sofreu por suas ações. A número 3 nem é uma questão exatamente de literatura, mas é uma questão de figuras de linguagem. A figura de linguagem que compõe o texto é o ou a. Se vocês fizerem o exercício com atenção, vocês vão perceber que todas as alternativas trazem a figura e a definição dela. E isso colabora na hora de fazer o exercício, né? Se você esqueceu o que ela é, a definição está aqui. Repare que nesta estrofe, Adamastor se dirige no caso, a Vasco da Gama, né? E conversa sobre o que aconteceu com ele. Quer dizer que é o Cabo das Tormentas personificado. Isso justifica a resposta como a letra B.
certo? É uma prosopopeia, que poderia ser chamada também de animização, de personificação, já que está dando vida humana a um ser, neste caso, o Cabo das Tormentas, né? Que não é humano, tá bem? Então, os primeiros 3 exercícios eram esses. E aí, para fechar, eu pedi que vocês fizessem essa prova da Unesp, que está da página 28 até a página 29. Na verdade, esse momento aqui é para a gente retomar a parte da lírica camoniana que nós já estudamos e cujos exercícios já resolvemos há algumas aulas. O que a Unesp pediu, então, naquele ano? Nós temos aqui um trechinho do Gênesis, né? Vocês devem ter lido, e é um trechinho que fala do momento em que Labão, pai de Raquel e pai de Lia, é procurado por Jacó, que desejava casar-se com Raquel. E nesse momento, Labão impõe uma condição a Jacó. Ele poderia casar-se com Raquel desde que trabalhasse para ele, durante 7 anos. Bom, o Jacó topa a oferta, depois que ele trabalha os 7 anos, ele vai se casar, só que Labão colocou ali a mulher errada, né? Colocou ali a irmã de Raquel. E quando ele percebeu o que ocorreu, ele foi cobrar, né? Porque afinal o trato era outro, né? Quem deveria se casar, ele deveria se casar com a Raquel e não com a Lia. E Labão é muito claro para ele: olha, aqui as coisas não funcionam assim. A irmã mais velha precisa se casar antes da irmã mais nova. Então, você quer casar com a Raquel? Tudo bem, desde que você trabalhe mais 7 anos gratuitamente para mim. E o Jacó topou, né? Segundo o texto bíblico, depois de uma semana, ele se casa com Raquel e ele vai ficar com as 2 esposas. A gente sabe que a monogamia ou a poligamia é uma questão cultural, não é uma questão moral, né? E não parece haver um problema em relação a isso nessa época. Bom, ele depois de uma semana se casa com Raquel e aí sim ele trabalha os 7 anos, né, solicitados pelo pai. Bom, Camões ele vai se valer desse tema e vai recontar essa história no soneto que está logo abaixo e que estava na prova também, que é o soneto, só para lembrar vocês, é o soneto que diz assim: 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negada sua pastora como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Então, veja, quando a Unesp coloca um trecho bíblico aqui, e depois o soneto de Camões, o objetivo não é, e vocês devem ter reparado isso, não é abordar a questão religiosa que está no texto do Gênesis, né? Mas justamente verificar se você observou como é que Camões leu esse fato e como é que Camões o recontou, né? Se ele vai contar da mesma maneira, se ele faz alterações, não é? E de que maneira isso se encaixa no movimento renascentista, que é o que nós estamos estudando. Bom, aí a primeira pergunta que a Unesp fez foi a seguinte: aponte um procedimento literário de Camões que comprove o rigor formal do classicismo. Então veja que a questão não era sobre conteúdo, é uma questão sobre forma. Então havia algumas respostas possíveis aqui. Se você escreveu que o poema é um soneto, porque são 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, essa é uma resposta possível. Você está falando da forma fixa do texto, que nós sabemos que é um procedimento comum no Renascimento. Se você quisesse ter falado da métrica, os versos são escritos na medida nova, portanto são versos decassílabos, a resposta estaria perfeita também. E se você quisesse falar do esquema de rima, também seria perfeito. Repare que a rima é assim: nos quartetos é ABBA,
né? E no segundo quarteto, o primeiro quarteto é assim, o segundo quarteto também é ABBA. Isso significa que as rimas dos quartetos são opostas, interpoladas ou abraçadas. Então você diria que os quartetos trazem rimas opostas, interpoladas ou abraçadas, e entre parênteses você coloca que esquema é este: ABBA, ABBA. Os tercetos, por sua vez, repare, enganos é rima C, pastor é rima D, merecida é rima I, é rima E. E aí, o segundo quarteto, o segundo terceto, rima com o primeiro terceto. Repare, anos, rima C, fora, rima D, e vida, rima E. Quando a rima é CDE, CDE, são rimas alternadas ou cruzadas. Então, se você dissesse que nos quartetos elas são interpoladas e especificasse essa rima, e nos tercetos elas são cruzadas e especificasse essa rima também, então a resposta estaria igualmente correta. Então, não é um exercício difícil de fazer, porque de verdade nós temos algumas respostas possíveis. A questão da Unesp pediu um procedimento só, então se você explicasse um desses, ou se você conseguiu fazer isso, você acertou o exercício, tá? E a questão 2, dessa sequência aqui, era a questão mais difícil, a questão mais complexa. Repare, indique o dado da passagem bíblica que, por ter sido omitido por Camões, revela a prática da liberdade poética e confere maior carga sentimental ao seu modo de focalizar o mesmo episódio. Então, a primeira coisa importante, Camões não tem obrigação de contar esse fato exatamente como Gênesis o fez, né? Camões faz intertextualidade com o texto do Gênesis. Então ele vai contar a sua maneira, né? No texto do Gênesis, e essa seria a resposta, está escrito que Jacó casa-se com Raquel uma semana depois de ter se casado com Lia. E só aí paga os 7 anos de trabalho solicitados pelo pai dela. Agora, no caso do texto camoniano, primeiro ele paga os tais 7 anos de trabalho, para depois casar-se com Raquel. O que dá uma valorizada, né, nesse amor aí que Jacó teria por Raquel. Porque afinal ele teria trabalhado 14 anos, né, para poder casar-se com ela. Repare que no texto bíblico aparece escrito da seguinte maneira: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. Ele trabalharia 7 anos depois de uma semana. Agora, lá no texto de Camões, nos tercetos, está assim: vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negada a sua pastora, como se ela não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Ou seja, né, primeiro ele vai lá, trabalha mais 7 anos de graça, né, para só depois ele poder casar-se com a sua amada. Então é isso. Camões, portanto, valoriza, certo, esse amor de Jacó por Raquel à medida que conta essa história à sua maneira, fazendo essa alteração. Tá bom? Bom, aí a questão 3 e a questão 4, na verdade, não são questões de literatura, elas são questões de gramática inseridas aqui nesse, enfim, nesse questionamento. Então, a pergunta era a seguinte: localize no poema de Camões um procedimento que se relaciona ao mencionado fato estilístico. Há uma explicação antes, que vocês devem ter lido, em que ele fala da anteposição do adjetivo ao substantivo. A resposta seria esta, entre aspas, devidamente, né? Vendo o triste pastor que com enganos. Repare que triste está anteposto a pastor, portanto, o adjetivo está anteposto ao substantivo. Era só isso que era para você colocar. E na número 4, interprete o efeito semântico dado pela antecipação do adjetivo no exemplo que você localizou na questão 3.
A partir do momento que o poeta coloca o adjetivo antes do substantivo, ele reforça o adjetivo em relação ao substantivo. Então, mais importante do que ele ser um pastor é justamente o fato dele ser triste. É essa a intenção do poeta ao antecipar o adjetivo. Ao antecipar o adjetivo, ele automaticamente o enfatiza. Então, a tristeza do pastor é enfatizada nessa construção. Então, era essa a resposta que se esperava de você. Bom, aí, as últimas duas pediam o seguinte: aponte duas passagens dos tercetos referidos, nas quais o poeta empregou o pretérito mais que perfeito do indicativo, quando poderia ter se utilizado de forma verbal em outro tempo ou modo. Na verdade, o exercício está pedindo duas passagens em que há o pretérito mais que perfeito, mas de verdade haveria 4 respostas possíveis, né? Ou melhor, haveria 4 passagens possíveis. Dessas 4, se você colocou 2 delas, você acertou o exercício. Então, daria para ter colocado, por exemplo, esse verso do terceto, na verdade, é o último verso do primeiro terceto, em que está escrito: como se a não tivera merecida. Esse tivera, devidamente grifado, é a forma verbal no mais que perfeito. A outra possibilidade, ainda nesse mesmo terceto, está no segundo verso do primeiro terceto. Lhe fora assim negada a sua pastora. Vocês poderiam grifar o fora, que também é uma forma do mais que perfeito. Outra possibilidade é você ter 2 formas do mais que perfeito no mesmo verso. Está no penúltimo verso do poema, dizendo: mais servira se não fora. Então, esse servira está no mais que perfeito e o fora também está no mais que perfeito. Então, qual é a preocupação sua? Você organizar essa resposta. Então, seria algo assim: os versos em que isso ocorre os versos em que isso ocorre são 2 pontos, e aí você copia esses versos entre aspas devidamente. Encerrando, o exercício 6 pediu o seguinte: reescreva essas passagens empregando os verbos de acordo com o uso cotidiano da língua portuguesa em sua variante brasileira. Veja, nem eu, nem vocês escreveríamos isso dessa maneira, né? O que não significa que necessariamente nós teríamos escrito isso de uma forma incorreta. Então, quais seriam as respostas possíveis? Quem colocou este verso, lhe fora assim negada a sua pastora, nesse verso ficaria assim: lhe foi assim negada a sua pastora. Se você escolher o verso seguinte, como se a não tivesse merecida, como se a não tivera merecida, você o reescreveria da seguinte maneira: como se a não tivesse merecida. Essa seria uma possibilidade. Se você escolheu o penúltimo verso do poema, mais servira se não fora, ficaria assim: mais serviria se não fosse. Então, meninos e meninas, eram essas as respostas que nós esperávamos de vocês. Confiram direitinho se vocês acertaram. Qualquer dúvida, como já lhes disse, estou à disposição no e-mail que está disponibilizado na sala virtual. Demais, cuidem-se, né? Cuidem bastante da sua saúde, cuidem da saúde de seus familiares, né? E se tudo der certo, e vai dar tudo certo, logo nós estaremos juntos, tá bem? Então, tudo de bom para vocês, né? Até a próxima semana. Um beijo a todos vocês.